GG Akutami voltou e voltou com tudo, galera, porque agora ele voltou com um novo anime, um novo mangá chamado Jujutsu Kaisen Módulo, e eu trouxe para você aqui o capítulo traduzido oficialmente. Então já segue a gente aí, porque toda semana a gente vai lançar os capítulos desse novo mangá de GG Akutami, hein? Então já vem com a gente, já vamos começar com tudo. E antes de começar essa história, a gente precisa entender, né, de onde ela veio, né? Porque Jujutsu Kaisen ele foi criado por GG Akutami e lançado inicialmente em 2018. E depois disso, ele se tornou um dos maiores fenômenos do Japão. O mangá ele é publicado na Weekly Channel, né, Shonen Jump, com capítulos atualizados semanalmente. E sempre trazendo revelações, tragédias e destinos quebrados ali, tá? E hoje, no canal Animaximo, eu, Douglas, vou te levar para dentro de um módulo completamente especial. Uma história paralela, intensa e trágica, que mostra o nascimento de um poder amaldiçoado e de uma dor que mudaria tudo. Galera, e o mangá já começa falando de um relatório, né, do ano de 2086, né, ali com 30 mil metros acima do solo do estado de Nevada, um evento simplesmente impossível. Formas de vidas extraterrestres chamadas Simurianos chegam ao planeta acompanhada ali da sua nave-mãe chamada Nunjanks. 50 mil refugiados, eles estavam ali exigindo proteção. Agora eu te pergunto, né? Mas o mais estranho de tudo isso que não era o que eles queriam, e sim para quem eles queriam pedir ajuda. Porque assim, simplesmente eles estavam querendo pedir ajuda para o Japão. A história não conta que eles estavam querendo pedir ajuda para os Estados Unidos ou para a ONU, nem para nenhuma potência mundial. Eles estavam querendo pedir para o Japão mesmo. E é aí que já começa a primeira quebra de expectativa, né? Quando até seres de outros planetas, de outro mundo, reconhecem que o centro do poder, o verdadeiro poder, está no Japão. Aí algo muito maior está para acontecer, né? Então, no planeta Terra ali, aqueles cujos poderes mais se assemelham ao dos Sumerianos, agora imagina comigo quem é. Imagina comigo, exatamente, os feiticeiros Jujutsu. E é aí, nesse momento, que a história começa, galera. Porque aqui eu já tô me arrepiando. Porque assim, os caras já aparecem com Sukuna, já aparecem com... Os caras têm 3 olhos, só pra você ter uma ideia. Então assim, o negócio aqui vai ficar louco, tá? E aí a gente parte para uma história já bem emocional, né? Porque a gente conhece então o Kotsu Yuka aos 6 anos de idade ali, uma garotinha cheia de energia, correndo para lá, para cá, para os braços do avô, o pilar mais importante da vida dela. Agora, cara, o avô dela aqui, eita, para quem já assistiu já sabe, né? Não vou dar nem spoiler, tá bom? Então, se você não assistiu Jujutsu Kaisen, volta lá, que a gente vai também lançar, tá? Mas vai lá, dá uma olhada em como que é o mangá, e aí depois você vai saber quem é esse cara aqui, que é o vovô da Okotsuyuka, tá bom? Mas essa alegria infantil, ela logo se tornaria uma lembrança, tá? Porque assim, o avô, ele percebe o quanto Yuka queria crescer e ficar forte. Então ele entrega a ela o seu maior tesouro. E sabe qual é o maior tesouro dele? Lá ele, um anel amaldiçoado, né? Então o vovô fala para ela, né? Olha, esse anel ele vai cuidar de você, até que você se torne uma feiticeira Jujutsu. E com um sorriso enorme, Yuka então fala para ele, né? Pode deixar, vovozinho. E aqui entra uma reflexão, né? Porque às vezes o primeiro presente que você recebe da vida é também o primeiro peso que você carrega sem você perceber. Isso é uma loucura, hein, gente? E aos 10 anos, poxa, tudo acaba. O avô, antes tão forte, sucumbe após a morte da própria esposa. Yuka se vê sozinha diante do caixão e faz uma promessa impossível. Yuka então fala, vovô, eu vou ficar tão forte quanto o senhor. E aí, mas a dor dela não parava ali, né? Porque o anel que o avô deixou para ela, o símbolo daquela promessa, é tomado pela família. Como assim? O anel pertence ao seu irmão mais velho, Tsuguri, fala a mãe, né?
E aí Yuka luta, grita, se desespera, mas aí ela é meio que ignorada ali, né? E Tsuguri fala, não fui eu quem decidiu isso, né? E mesmo assim, ele leva o anel com ele. E ela ficava falando, me devolve, eu quero esse anel de volta. E é nesse momento que nasce algo dentro dela, que não apenas força, né? Mas uma fúria. Porque assim, ela começa a falar, né? Fala, eu vou ficar mais forte, eu vou fazê-lo admitir que eu sou a pessoa certa para ficar com aquele anel. A promessa agora não era mais com o avô, né? Mas era com ela mesma. E aí, anos depois, nós vemos Yuka crescendo e apesar da aparência tranquila, algo dentro dela ainda continuava queimando ali, né? E é aqui que a nossa história vai começar a se conectar com o mundo dos feiticeiros Jujutsu, de um jeito que a gente jamais imaginou, tá? Os anos então ali se passaram, Yuka e Tsuguri cresceram, mas o clima entre os dois continuava afiado. Que eles treinavam juntos, mas competiam até nos jogos de retrô, para você ter uma ideia. E ali, entre provocações, risos e resmungos, nasce uma verdade silenciosa, né? Os dois se importam muito um com o outro, mas nenhum deles sabe admitir isso. Agora, adolescentes, Yuka e Tsuguri recebem uma missão séria, o sequestro de japoneses em Quito. Feiticeiros Jujutsu do Japão estavam sendo capturados, usados como fonte de energia humana. E aí o Zami, né, muito sério ali, fala, vocês três irão investigar a área do crime e reportar aos seus superiores. Yuka olha ao redor, assustada. Como assim nós três? E é então que surge um dos personagens mais intrigantes desse módulo, né, chamado Maruru Valvoi Iovori, ou simplesmente Maru, né? Ele fala ali, ó, sou o Maru, o inspetor, ele fala o nome dele, né, completo ali, mas pode me chamar de Maru. Maru, para vocês terem uma ideia, ele é um simuriano, né, que ele é um extraterrestre ali, que ele foi treinado para investigar se os feiticeiros Jujutsu são aptos para coexistir com o seu povo. Então ele estava ali só, né, de maciota para dar uma verificada. O Tsuguri, então, ele fica surpreso, né? Um feiticeiro Jujutsu de outro país? Isso é raro, hein? Maru calma ali, né? Tranquilo, fala, ó, preciso ver se vocês possuem habilidades como as nossas. E aí entra, né, maldição agora e feitiçaria, porque assim, é aí que começa a confusão. Porque Yuka, Tsuguri e Maru começam a discutir se usuário de maldição é a mesma coisa que feiticeiro Jujutsu. E a discussão escala rápido, né? Porque assim, pra piorar, Yuka e Tsuguri começam a gritar ao mesmo tempo. Yuka fala, eu vou te deixar pra trás se ficar falando demais. O Tsuguri é o mesmo que eu vou... é o mesmo que um feiticeiro Jujutsu, só que do mal. E eles tentam ficar explicando isso pra ele, pra Maru, né? E Maru fica pensando, nossa, como que eles são bárbaros, né? E aqui é engraçado que é incrível como até seres humanos de outros planetas conseguem perceber o quanto os humanos brigam por basicamente nada, né? E aí Tsuguri dispara correndo, né? E fala, tá, então vamos te deixar para trás. Yuka vem logo, vai. E eles saem correndo ali e não venha reclamar se algo acontecer com você. E Maru fica parado e fica intrigado, né? Porque fica indignado, né? Eu não sou um convidado do estado. Gente que se acha, meu Deus, ele me irrita demais. E aí Maru, ele fica sentado ali, encolhido, chateado, até o estômago dele começar a roncar, né? E Yuka vira pra ele, olha, o que foi? Maru tenta disfarçar, mas está morrendo de fome. Corta pra eles então ali comendo, né? Que delícia, que quente, nossa, que delícia, mas tá quente. E é nesse momento que a gente percebe, né? Maru, ele é tão diferente assim desse pessoal. Yuka começa então a falar de Tsuguri e deixa escapar, né? Ele pegou o anel do meu avô. Maru pergunta, ele roubou? E aí Yuka responde, não exatamente, ele só pegou, sei lá. Tsuguri chega e explica, né? É um objeto amaldiçoado, muito importante do clã Gojo, reservado só para melhores feiticeiros. Yuka, irritada, rebate, né? E ele fica exibindo isso para todo mundo. E aí Maru, ele tenta ali consolar, né, Yuka do jeito de Maru, né? Yuka explode, ela fala, ele só quer mostrar
que é melhor do que eu. E aí Maru sorri, né, e fala, ó, vamos mostrar para todo mundo o quanto você é incrível, Yuka. Aí Yuka fica, o quê? Aí Maru fala, tá decidido, então vamos fazer essa missão juntos. E aí Yuka desvia o olhar, né, e fala, não podemos agir por conta própria, é tabu do nosso ramo. E aí Maru responde, né, mas eu não disse que não faria isso. Sim, Maru é aquele tipo de pessoa que fala sorrindo, enquanto planeja quebrar todas as regras. Dá pra entender aqui que parece até um pouco com o nosso amigo do mangá da temporada passada. Não vou falar o nome aqui, mas você deve saber quem é. Então, Yuka e Maru caminham por becos estreitos e Yuka, impaciente, né, fala, desisto, não encontramos nada. Maru, observando o ambiente, alguém inexperiente realmente não encontraria nada mesmo. Yuka suspira, já irritada. Maru, me diga, tá com vontade de ir para qual caminho? Maru aponta e o da direita. Yuka faz anotações rápidas. Próximo, Maru aponta, reto. A Yuka, próximo, e Maru, o da esquerda. É como se Yuka estivesse seguindo alguma lógica oculta, né? Algo estratégico ali, baseado na intuição dele. E aí Yuka finalmente revela o que estava anotando o tempo todo, né? Todos os caminhos que Maru tinha escolhido ali. Yuka fala, né? Você previu todos os caminhos que eu iria escolher? Maru, incrédulo, eu? Acertar tudo isso? Mas a revelação é ainda mais perturbadora, né? Porque Yuka se aproxima e explica, né? Esse caminho estava com manipulação física do olhar. Era uma maldição lançada sobre ele. Eles finalmente entendem como o sequestrador estava levando as crianças ali, né? Estava manipulando a curiosidade dela através de caminhos amaldiçoados. Loucura isso aqui. Yuka então continua, né? Isso aqui é a essência da ativação de uma barreira. A barreira não captura pela força, né? E sim pelo instinto da curiosidade infantil. Então Maru, ele fica impressionado, né? Imperdoável. Yuka sorri, pela primeira vez sendo reconhecida, né? Todos vão ficar impressionados comigo agora, ela fala. Então Tsuguri aparece do nada, observando tudo com calma. E Yuka fala, Tsuguri? Assim que ele analisa o local, ele diz, isso aqui vai capturar qualquer um que seguir por esse caminho. Então Maru fica chocada, né? Como você tenha percebido isso? Yuka respira. A gente não se dá bem em nada. Já tentamos fazer as pazes, mas nunca dá certo. Maru pergunta, por que isso importa tanto para você? Yuka vira o rosto, né? Porque ele é meu irmão, né? O choque de Maru é imediato, porque Maru fala, uau, gêmeos? E aqui vem uma das falas mais humanas desse capítulo, né? Maru, olhando para baixo, fala assim, eu tenho um irmão gêmeo também, mas nunca consigo entender ele. É doloroso. E saber que ele não consegue me entender também dói de um jeito. Mesmo assim, guerreiros do mundos diferentes, eles carregam dores parecidas, né? Porque Yuka, após ouvir tudo, diz friamente, eu não me importo nem um pouco com ele, desde que ele consiga o meu anel de volta. Né? Maru cai no chão em choque. E ele pensa, né? Ela não consegue entender a sutileza das emoções. Tsuguri se aproxima e, se nossa leitura estiver certa, o caminho começa aqui. Já fiz o relatório, agora só precisa interditar. Yuka e Maru começam a colocar as fitas ali. Maru olha e diz, acho que tá bom, né? Um menino entra correndo e Yuka fala, ei moleque, espera! Tsuguri dispara e fala, sério? Que droga, mas já é tarde. A mão monstruosa, uma mão demoníaca. Surge atrás do garoto, uma mão gigantesca, negra, deformada. A criatura ali que sequestrou dezenas de crianças finalmente aparece. Os três reagem ao mesmo tempo, né? Ficam, caraca, mano, nossa senhora. A criatura envolve o garoto ali e na hora que ele fecha a mão, o garoto some. O sequestrador não deixou rastro nenhum, só destruição. Tsuguri, ele cerra os dentes e ele fala, devemos estar enfrentando um usuário de maldição de nível muito alto. Tsuguri dá um passo para frente e fala, Maru, Yuka, eu vou seguir aquele moleque.
Yuka grita, não, eu vou também. Tsuguri responde sem olhar para trás e fala, para provar que eu sou mais forte que você. Yuka, indignada, fala, nem ferrando, eu vou também. O trio corre até o ponto de transição, mas algo estranho acontece. A espada amaldiçoada de Tsuguri é jogada para trás como se tivesse sido repelida. Yuka tenta entender por que só o Tsuguri entrou. Ela raciocina, a barreira deve repelir qualquer um que não tenha energia amaldiçoada. Então Maru conclui, então ele é um caçador entrando na toca da caça. Então o Tsuguri acabou entrando sozinho ali na única rota certa, né? Diretamente dentro da toca do sequestrador. E agora Yuka e Maru precisariam descobrir como atravessar aquela barreira antes que seja tarde demais. Enquanto a equipe se prepara para decidir os próximos passos, Yuka se recusa a aceitar a situação. Ela quer salvar o irmão, né? Mas não pelos mesmos motivos ali que todo mundo pensa, né? Yuka, ela explode de frustração. Segundo ela, Tsuguri só fez aquilo para irritar ela. Quando alguém tenta questionar suas intenções, a resposta dela é rápida e direta. Nem inventa, eu tô sem nenhum pingo de motivação agora. E os outros querem, né, chamar reforços, avisar o Zami, fazer tudo pelo método certo. Mas Yuka não aceita, ela insiste em ir atrás do irmão, mesmo sem saber onde ele está. Um deles perde paciência. Para de insistir, ela fala, né? Mas Yuka não recua nem por um segundo. E aí, então, o Maru, ele explode, né? Ele fala, ó, se o Tsuguri morrer por isso, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Yuka fica congelada ali, né? E ela fica olhando assim, fica pensando, né? Ele sabe que os dois irmãos unidos ali, né? Sabe que eles brigam, mas eles deixam bem claro, né? Ele é seu único irmão. Confia nele. Meus amigos. Yuka, ela devolve o grito com a mesma intensidade, né? E qual é o problema de termos os mesmos ideais? Ela não quer abrir mão daquilo que ela acredita, mas mesmo que isso machuque ela, né? O clima esquenta, cada palavra vira uma lâmina ali, mas no meio da discussão aparece a verdade. E finalmente Yuka abre o jogo. Eu não vou lá para salvar ele, eu vou lá para bater nele. E é aí que tudo se encaixa, né? Não é ódio, não é vingança, é o jeitinho torto dela amar o irmão ali. E é engraçado que alguns lutam abraçando, né? Outros lutam brigando, mas no fim é tudo amor tentando desesperadamente não perder o que ama. E assim, com a determinação reacendida, mesmo por motivos, né, peculiares, Yuka, ela encara o caminho. E ela não vai parar, ela não vai desistir. E quando tudo parecia controlado, Yuka toma a frente sem hesitar e fala, é hora de lutar. Nem Tsuguri entende o que está acontecendo, né? Porque quando ela entra ali, ela já chega metendo a porrada no cara, né? E aí Yuka avança como um trovão, né? Com os golpes rápidos ali, precisos, cheio de frustrações acumuladas. Tsuguri tenta acompanhar, mas Yuka não está lutando só com o corpo, ela está lutando com o coração ali. Ela vai para cima do Tsuguri mesmo para tentar derrubar ele, né? Mas quando o contra-ataque vem, Yuka é empurrada ao chão e ela perde pro irmão, né? E aí ela fica pensando, né? Ele é muito forte. É claro que eu já sabia disso e fica até com cara de choro ali. Ela tá sempre se esforçando, né? Ele tá sempre se esforçando, né? E mesmo caída, Yuka não para, né? Vilão, renda-se agora! E então surge o seu poder. O inimigo reage rápido, a força dele é brutal, a velocidade impossível de acompanhar, mas Yuka se recusa a recuar, né? Enquanto Yuka luta, Tsuguri prepara sua arma, uma lâmina amaldiçoada que acende em chamas, umas chamas, ferramenta amaldiçoada Honoyaji, o nome dela, né? Eu acho que eu usei a palavra certa aí. E então o Tsuguri libera o seu novo estilo, né? Shin Kengeru Yai Banjutou.
um saque rápido tão veloz que corta até o ar. O poder é tão intenso que destrói os amuletos do vilão. Yuka volta para o combate com tudo. Cau em mordida giratória. O impacto é devastador. O vilão sente, ele cai logo ali do chão. As crianças estão vivas e respirando. Tudo valeu a pena. Eles começam a ver ali como que estão as crianças, né? Mas vale uma reflexão curta aqui, porque o peso de salvar alguém é menor do que o peso de perder, né? Porque assim, quando a luta acaba ali, Yuka finalmente fala aquilo que nunca teve coragem, né? Nossa, você ficou forte, hein? Tsuguri responde com simplicidade e maturidade, né? Eu também vou me esforçar mais para devolver esse anel logo. E aqui, então, a história volta ao passado, né? Tem um flashback aqui do anel de Gojo, né? Tsuguri, ele criança, ele recebe o anel, não porque é especial, mas porque ele era fraco. E ele escuta assim da sua mãe, né? A sua vontade não importa. Aquilo que destruiu a infância dele foi justamente essa frase. E ele corre desesperado, prometendo: eu não preciso daquele amuleto, eu vou me tornar mais forte. Vou fazer com que todos dizem que eu não preciso mais desse anel. Yuka sorri, ela sempre acreditou nele. E então o vilão fala alto: idiotas, vocês devem morrer. O chão se quebra, barreiras aparecem, as crianças começam a ser teleportadas. Yuka grita: ele vai tentar teleportar só as crianças. Tsuguri: droga, a técnica dele está no mesmo local que elas. O vilão sorri pela última vez. Eu já tenho um comprador para elas. Mas antes que ele consiga terminar, uma sombra surge. Pô, um olho. Não, 2. Não, 3 olhos. A luz toma conta da tela. E um terceiro olho se abre, brilhando como algo não humano. O vilão, ele cai sem entender nada. Yuka e Tsuguri olham para Maru e Tsuguri murmura, né? Não me diga que você... Yuka também pergunta: Maru, o que foi isso? Ele coloca a mão na cabeça e diz: os alienígenas chegaram. E Yuka fala: alienígena? E Maru: é um... E assim a gente começa o arco absurdo que mistura alienígenas, políticas mundial, sequestro e a luta interna de uma jovem disposta a tudo para recuperar o que ama. E se você quer entender como esse caso se conecta com Sukuna, com as guerras espaciais e o futuro dos feiticeiros Jujutsu, então não perde o próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal aí no Animaximum, já deixa o seu like aí e comenta, né? Eu quero a parte 2. A gente se vê no próximo capítulo. Falou!